início de mais um programa de sucesso, tenho certeza, é o Saúde Master que está no ar sempre, desde a primeira edição. Tudo aqui é ao vivo e presencial. Os indicativos já conhecidíssimos da interação, agradecendo ao Alisson, ao Rafael, ao Gil, a produção da Verônica Amorim, a eficiência que é mostrada. Vocês estão a observar, e quanto às entrevistas que teremos, no maior tempo da TV brasileira dedicados à saúde, já sabem, teremos entrevistas únicas, exclusivas, vibrantes, emocionantes, didáticas. Nesse endereço, esse foi um cuidado que eu tive desde a primeira edição. Se você colocar depois, eu acho importante, o endereço que aí aparece, FC de Fábio César, fcentrevista.com.br, atenção, estão preservados todos os programas divididos em bloco. Você poderá ver, compartilhar, aprender, salvar mais de 400 momentos. É isso mesmo, mais de 400 entrevistas. O YouTube transmitindo agora, ao vivo, em TV Master Play, e o endereço da internet famoso, tvmaster.tv. Código QR ficará durante todo o programa. Para perguntar, basta apontar a câmera do seu celular e vamos ter, com certeza, 2 blocos inéditos, exclusivos, grandes médicas. Não tenho dúvida alguma que isto acontecerá. Eu quero abrir o programa, foi um momento de muita satisfação essa semana, porque quem acompanha, e são muitas as pessoas, o programa Saúde Master, eu sempre fui assim um defensor da tecnologia aliada à saúde. E não só um defensor, nós trouxemos para cá, iremos trazer, é uma constante aqui no programa, médicos e profissionais da área de saúde que usam essa tecnologia máxima. E eu sou aficionado pela robótica. Eu ministrei muitas aulas de robótica. Eu tenho certificação internacional em robótica educacional. Isso foi adquirido há muito tempo, quando eu morava em Manaus, dando aula em Manaus, e eu fiz essa certificação. Já trouxemos para cá vários médicos que operam com robô e que usam sistemas robóticos. E essa semana eu já sabia há mais de um mês. Tem coisas que a gente não pode falar. Rede Globo de televisão. O robô que eu uso aqui e já mostrei várias vezes, que utilizamos na pesquisa, na interação, ele apareceu na novela da Globo, Travessia. Foi sensacional, é o comentário, viralizou, e ele está aqui. Vou mostrar mais uma vez, eu já mostrei algumas vezes. Esse aqui é o Robius, é o nome original dele. Eu uso ele no dia a dia, está no meu celular. E o Robius, em tamanho normal, vamos dizer assim, mas esse tem todas as funcionalidades do robô maior. Ele agora é ator da novela Travessia, apareceu essa semana. Eu tenho imagens aí, sensacional, agradecendo. Aí é o ator aí, eu acho que o personagem tem o nome Joel, na novela Travessia. Vocês estão vendo aí do lado direito, o mesmo que eu tenho aqui no celular, o Robius, sendo que o Robius, no caso, está aqui com todas as funcionalidades na palma da mão. E ele apareceu na novela. Olha ele aí, ó. Sensacional. Eu sei que as pessoas estão emocionadas. Em primeira mão, posso dizer agora, o robô que eu sempre exaltei, que faz parte da qualidade do nosso programa no que diz respeito à pesquisa e à informação, ele agora é ator de televisão. Novela Travessia, essa semana. E vão acontecer muitas coisas, viu?
o robô vai roubar a cena, literalmente. Eu acho que eu tenho outras fotos aí. Olha lá, eu acho que algumas pessoas acompanharam esse programa antes da pandemia. O Róbios esteve aqui e esse aí, ao meu lado, é o Olivier, o criador do robô que hoje é ator na novela da Globo. Portanto, eu fiz questão de abrir esse programa para mostrar para todos que essa tecnologia é única. Eu fui o primeiro no mundo a lançar em um programa de televisão. Está aqui o Róbios, o mesmo que está aparecendo da novela. Eu já sei o que ele vai fazer na novela. Os atores já estão preocupados. O nome dele na novela é Haroldo, é o robô garçom. O robô garçom Haroldo, portanto, coisas que acontecem e que são divulgadas no Saúde Master são comprovadas. Eu quero fazer um agradecimento. Tatiana Ramos é a diretora regional das TVs Cabo Branco e Paraíba. Nós vamos ter algumas reportagens, já que eu represento esse robô para todo o Nordeste, entendo um pouco de robótica e vou ser alvo também de reportagens na Globo. Muito obrigado, Tatiana. Vamos começar o nosso programa. O primeiro bloco de hoje é uma estreia, uma especialidade que eu acho fantástica, o modo com que os profissionais da área de saúde têm se qualificado, porque eu tenho ao meu lado, já pode mostrar, a doutora Débora Alencar, que a especialidade dela será motivo de muitas informações, perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Por quê? Ela é endocrinologista infantil. Doutora, seja muito bem-vinda. Consegui encontrar a senhora através da inteligência artificial. Muito obrigado, doutora. Olá, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, para a gente discutir temas tão importantes de serem divulgados. Endocrinologista infantil, né? Essa é a especialidade, é uma especialidade recente, mas extremamente importante, né? Então a gente precisa divulgar mesmo. Doutora, eu notei, depois nós vamos falar no Instagram da senhora, a senhora tem uma interação única, espetacular. A doutora é mãe da Luísa. Sim, da Lulu, né, Luísa? Quantos anos, doutora? 3 anos e meio. Doutora, eu sou fascinado por crianças. Em próximas entrevistas a senhora vai ter que trazer. Ela queria vir hoje, viu, Fábio? Mas, doutora, era para ter trazido. Doutora, e uma coisa muito importante, eu fiquei muito feliz sabendo, porque a doutora está grávida, obviamente, está esperando outra menininha, uma coisa linda. Aqui é vida, aqui é amor. Doutora, sim. E aí? Essa aqui, né, a Isabela, essa veio comigo Isabela, hoje. Que nome lindo. Sim, foi Luísa quem escolheu, viu, Fábio? Luísa? Não tive participação nenhuma na escolha. Foi, doutora, foi ela quem escolheu, 5 meses e meio. Doutora, que coisa linda. Isso aqui é impressionante. Quer dizer, vamos falar sobre a endocrinologia infantil. A doutora, que já tem a Lulu, e agora vai ter a Isa. Vai chamar de Isabela mesmo, né, melhor? Isabela. Portanto, um programa sensacional. As pessoas vão poder interagir, algumas dúvidas ou alguns temas que podem até considerar um pouco sensíveis, mas a naturalidade, a didática com que a doutora coloca, com o modo interativo, que daqui a pouco, vamos dizer, o Instagram da doutora é algo realmente único. Doutora, vamos começar com as dúvidas, com, vamos dizer, os assuntos principais que norteiam a nossa internet para que a senhora possa esclarecer. Olha o tema aí. Do crescimento à puberdade, sinais, cuidados, orientações e mudanças. Esse é o tema principal. A partir daí seguirão
os subtemas, as perguntas, a interação, a gente vai criar uma dinâmica sensacional. Doutora, uma das coisas que a senhora mais trata é da puberdade, não é isso, doutora? Eu queria já começar com a primeira tela que o Alisson pode mostrar, diz o seguinte: puberdade precoce. Doutora, grande experiência da senhora. Quais seriam os primeiros sinais? Então, puberdade precoce é um tema extremamente importante, porque está muito comum, muito prevalente hoje em dia na sociedade, infelizmente, né? E como a gente identifica a puberdade precoce? Em meninas, o aparecimento do broto mamário, ou seja, das mamas, antes dos 8 anos de idade, é um sinal de puberdade precoce. Além disso, aparecimento de pelos em região pubiana, pelos axilares, aquele cheirinho desagradável na axila, tudo isso já acende o sinal vermelho de alerta para a puberdade precoce. Em meninos, é um pouco mais difícil de a gente identificar, porque a puberdade em meninos se manifesta como um aumento do volume dos testículos, que é algo que os pais não têm muito acesso, né, obviamente. Então, acaba que é muito importante que o pediatra geral avalie sempre, né, genitália de meninos, de meninas, e caso haja essa percepção por parte dos pais, que seja levado ao endocrinologista infantil para que a gente possa avaliar. Doutora Débora, eu entendi muito bem, eu sei que o público também. Doutora, antes dos 8 anos para as meninas é importante, vamos dizer assim, os pais responsáveis terem um olhar diferenciado. Aí eu pergunto, seria no caso procurar uma endocrinologista infantil? Sim, perfeito. Antes dos 8 anos em meninas, se aparecer mamas, pelos, cheirinho na axila, procure endócrino infantil. E antes dos 9 anos em meninos. Em meninos a gente considera um pouco mais tarde. Antes dos 9 anos em meninos, aumento do volume testicular, da genitália, cheiro na axila, pelos pubianos e pelos axilares, também deve procurar um endocrinologista infantil. Doutora, eu pesquiso bastante antes de cada entrevista. Esse é um diferencial único para qualquer programa de saúde, é lógico. Doutora, eu estou aqui diante de uma tela e eu sei e li que as telas, o aumento da ação ligada com a internet, que eu julgo maravilhosa, com seus perigos, porque faz parte da vida, mas essas telas, cada vez mais usadas, parece que influenciam ou têm influenciado na puberdade precoce. É isso mesmo, doutora? Perfeito, Fábio. O que a gente viu foi que, durante a pandemia, houve um boom de casos de puberdade precoce e houve esse estudo, essa busca dos motivos que desencadearam isso. E uma das coisas que está sendo comprovadamente associada com puberdade precoce é o uso excessivo de telas, infelizmente. E temos que, na pandemia, muitas crianças ficaram muito tempo na tela. Hoje em dia, às vezes, a gente sabe que as crianças passam 5 horas, 6 horas diante de um celular, diante de um tablet, da televisão. Isso pode desencadear, infelizmente, puberdade precoce. Ô, doutora, é lógico, depois a senhora vai falar do consultório, dos atendimentos, do Instagram, as pessoas já estão perguntando aqui. Eu tenho notado, eu fui diretor em Manaus de uma das maiores instituições de ensino da região norte, se chama Newton Lins. Aí, doutora, eu ficava muito observando, porque lá na Newton Lins eu implementei, isso que eu estou falando é coisa de 17, 20 anos atrás, eu implementei o sistema de câmeras nas salas e os pais tinham um login onde poderiam, caso quisessem, observar os filhos em sala de aula, né? Isso eu implementei lá, foi motivo da mídia toda exaltar a época. Doutora, eu sempre notei ou percebi que as meninas, os meninos,
parece que estão atingindo essa puberdade precoce mais cedo. Doutora, a minha percepção visual ligada à inteligência emocional está correta? E aí, doutora? Corretíssima. A gente tem visto uma tendência secular de antecipação de casos de puberdade e de menstruação em meninas. Então, lá para 1870, a mulher menstruava aos 16 anos, Fábio. E isso, hoje em dia, é uma coisa que a gente não vê de jeito nenhum. Então, meninas menstruando aos 10, aos 9 anos. Eu já tive paciente que menstruou aos 9 anos por não terem realmente tido acesso à especialidade antes. Então, a gente tem essa antecipação da puberdade, antecipação da menstruação. As meninas e os meninos estão amadurecendo muito rápido e muito cedo. Doutora, quer dizer, interessante. Você muitas vezes vê, por exemplo, uma menina com 11 anos, se vier a menstruação, isso seria fator de preocupação? Principalmente antes dos 10 anos. Hoje em dia, infelizmente, tem sido muito comum menstruar aos 11, 12 anos. Essa é a média atual do Brasil, da menina brasileira menstruar. O que a gente não quer é que isso seja antes disso, né? Principalmente antes disso. Então, as meninas que entram na puberdade aos 6, 7 anos vão menstruar aos 8, 9 anos. Essa é a grande preocupação, né? Então, menstruar aos 9, aos 10 anos é muito cedo. Então, se identificar os sinais, tem que ir na endócrino infantil para evitar que isso aconteça. Aí, doutora, assim, eu não tenho filhos, mas é óbvio, tenho uma experiência, tenho meus sobrinhos, minhas sobrinhas que eu amo, me comunico todo dia. A Maria Antônia de Manaus, que está chegando, graças a Deus, na próxima semana, tem 9 aninhos. Aí, doutora, há uma comunicação interessante com os pais, talvez no caso das meninas, principalmente com a mãe. A senhora vê uma maior fluidez nessa comunicação ou elas se preferem se comunicar com as amigas da escola? Com as amigas e com sites na internet, com buscas no Google. Então, o que a gente busca é justamente democratizar essa informação, né, para que os pais tenham acesso a isso e possam se comunicar de maneira mais eficaz com os filhos, né? A comunicação em casa é extremamente importante, inclusive para conversar sobre assuntos relacionados à puberdade. É muito interessante, já estão chegando muitas perguntas aqui, estou a observar, algumas estão de acordo com o próximo tópico que o Alisson já pode colocar e está dentro do contexto importantíssimo do que a doutora está a falar. Eu sei que é a dúvida no momento de milhares de famílias que estão diante agora do canal 520 da Claro, associada à NET, em toda a Paraíba, a internet em todo o mundo, em tvmaster.tv e o YouTube, que vai preservar tudo isto em TV Master Play. Vamos ver o próximo assunto, que aí entra justamente a combinação de fatos que a doutora acabou de exaltar. Vamos ver o que virá aí na sequência. O Alisson já pode colocar. Eu creio que vai falar justamente, tá aí, ótimo, puberdade precoce, diagnóstico e tratamento. Doutora, é lógico que quando ocorre, a medicina evoluirá sempre. Qual seria ou quais serão os tratamentos uma vez diagnosticada? Perfeito. Então, para a gente diagnosticar, né, primeiro de tudo, um exame físico bem feito, né, para a gente identificar aqueles sinais em consultório, avaliar o corpinho da criança, ver se realmente tem sinais de puberdade precoce. Depois, a gente solicita alguns exames laboratoriais, hormonais, para ver se aquela criança está tendo essa produção aumentada de hormônios. A gente complementa também a investigação com exames de imagem, muitas vezes um ultrassom pélvico para avaliar o tamanho do útero, dos ovários, um raio-x para avaliar a maturação óssea dessa criança. E com tudo isso, a gente fecha o diagnóstico de puberdade precoce.
Uma vez que a gente detecta que realmente aquela menina, aquele menino está em puberdade precoce, a gente inicia um tratamento hormonal para ela, para impedir que essa puberdade evolua e traga prejuízos para a criança. As medicações hoje em dia são extremamente seguras, temos pouquíssimos efeitos colaterais, então, se bem indicada, vale muito a pena utilizá-las. Doutora, chegou uma pergunta aqui, eu estou filtrando, e a doutora Débora Alencar, que é endocrinologista infantil, vejam, é isso mesmo que estão a dizer, muito nova, muita experiência, eu posso dizer, mais um grande nome que estamos trazendo aqui para o programa Saúde Master. Doutor, é assim, deixa eu sintetizar aqui, a gente tem muita ética. Diz assim, pede para não se identificar, é um pai. Ele diz que o filho tem 11 anos, e o pênis do filho, ele diz que acha pequeno. Aí ele diz aqui, não puxou ao pai. O que é que eu faço, doutora? Doutora, e aí, doutora? Como é que se responde e se terá jeito? Perfeito, Fábio. Essa é uma queixa extremamente comum no consultório, né? Então, muitas vezes, essa preocupação não é só dos pais, mas muitas vezes do próprio menino, que sente que realmente o tamanho peniano não é adequado. E, muitas vezes, ele realmente não é, né? Então, vale a pena ir para o consultório. A gente tem medidas específicas do tamanho peniano, que a gente consegue avaliar. E existem tabelas, né, que a gente utiliza, que observam o tamanho peniano adequado para a idade daquele menino. Uma vez que aquele tamanho está inadequado, realmente há casos de micropênis, que a gente identifica no consultório, a gente avalia, né, toda a parte hormonal daquele menino, para saber se tem algum problema que esteja interferindo no desenvolvimento peniano dele. E se identificado realmente um micropênis, algum problema hormonal, a gente indica o tratamento e, geralmente, né, é um tratamento super simples, bem sucedido. A criança fica feliz, o pai fica feliz, fica todo mundo feliz. Então, eu tenho bastante casos desse tipo no consultório também. Doutora, está aparecendo de tudo agora. Estão dizendo aqui, tem outro pai ou familiar que diz assim... Fui na internet e olhei a relação entre pênis, tamanho e idade. Peguei uma régua. Doutora, a coisa está feia. Doutora, e aí, doutora? Eu acho que vão ter muitos casos para a senhora resolver, viu? Vamos embora, Fábio. É muito importante, gente, na hora de medir, a gente medir de maneira correta, né? Então, muitas vezes, os pais chegam já com a medida no consultório, diz, doutora, eu medi em casa e deu tanto. E quando eu vou conferir, essa medida está diferente da minha. Porque, muitas vezes, mediu de maneira inadequada, utilizou algo que não era para ter sido utilizado. Então, a gente mede bem direitinho, vai lá na base do pênis, às vezes tem uma gordurinha suprapúbica que a gente não pode deixar passar ela, então a gente tem que medir bem da base do pênis e avaliar realmente o tamanho peniano. Então, como eu costumo falar, né, não precisa medir em casa, gente. Vai lá no consultório que a gente mede direitinho e avalia. Eu acho tão interessante. Eu creio que o público do Saúde Mais cativo, crescente, que se emociona. Doutora, como é importante falarmos desses termos com naturalidade, né, doutora? Eu acho que o diálogo é o que salva vidas também, além da informação que estamos habituados a levar. É o nosso lema aqui, a palavra registrada, eu registrei há quase 4 anos, nós salvamos vidas. Portanto, essa ênfase maior do programa, eu tenho certeza, é um dos grandes diferenciais do Saúde Master. Doutor, eu já quero parabenizar a senhora pelo modo assim didático. As pessoas já estão aqui perguntando de tudo, ou seja, onde é o consultório, depois a doutora vai dizer qual é o Instagram, a interação, eu já havia dito, da doutora, é maravilhosa, maravilhosa. E notem, muito atualizada.
Temos que nos atualizar. Isso é um alerta, não é uma crítica, não. É um alerta para muitos médicos. Quando analisamos os valores que temos trazidos aqui para o Saúde Master, eu vou dar um dado para vocês, até porque eu uso a inteligência artificial de forma plena. Olha o que eu vou dizer. 82%, grave esse número, 82% dos mais de 400 médicos entrevistados aqui no Saúde Master de forma presencial e ao vivo, nunca foram em outro programa de TV. Portanto, vejam a importância desse tempo que temos. Né? O programa se passou a ser importante para todos. Para quem anuncia, obviamente, principalmente para vocês, né, os queridos e inteligentes telespectadores, para quem é entrevistado, para a TV Master, ou seja, o pacote extraordinário. E é por isso que eu vou falar agora da Medicalis. A Medicalis é uma plataforma completíssima no setor da saúde e do bem-estar. E eu explico por quê. Porque a plataforma Medicalis, ela é composta das revistas Medicalis, eu tenho até aqui algumas para mostrar a todos vocês, são as revistas Medicalis. Vocês estão vendo médicos que já estiveram aqui. Agora, são tantas as atrações da Medicalis que nós já temos médicos, grandes médicos, escalados para vários programas. Eu já estou me referindo a 2023. Aí está o Adriano Dagnoni, diretor comercial da Medicalis, brevemente vai dar uma entrevista aqui. Nós ficamos de lançar o guia digital, o guia Medicalis, inclusive num conceito inovador. Esse conceito inovador, depois, se quiserem pesquisar, se chama Saúde 4.0. Acho que tem médico que talvez ainda nem saiba do que vem a ser Saúde 4.0. Por isso que a Medicalis existe. Por isso que é um grande diferencial também no Saúde Master como anunciante. E a Medicalis também conta com o que chamamos de TV indoor. O que é isso? Você está em uma clínica, numa sala de espera, num hospital, num elevador, por exemplo, e ali você está a observar informações, médicos que fazem parte da Medicalis e que irão também salvar vidas. Portanto, a Medicalis é completa, o nosso agradecimento imenso por fazer parte dessa qualidade absoluta. Vocês estão vendo alguns médicos, né? Se você, obviamente, é da área de saúde, se é médico, qualquer profissional da área de saúde, você pode estar aqui, ó, na Medicalis, na revista Medicalis também, que você encontra a revista nos consultórios, nas clínicas, e ali, ó, de repente, você está, vê mesmo, que bacana, você está olhando para cá, está vendo informação de saúde na revista, olha para a TV, está assistindo também saúde, e daqui a pouco vai no celular e consulta o guia Medicalis. Se quiserem entrar no site medicalis.com.br e o Instagram Medicalis. Estamos ao vivo, é uma edição inédita, exclusiva do programa Saúde Master aqui pela TV Master. Eu posso dizer, uma entrevista que está causando uma grande sensação, que é a doutora Débora Alencar, que é justamente endocrinologista infantil. Doutora, é uma palavra bonita, né? Eu fiquei com medo de errar, mas não errei. Sem dúvida, eu sou fã. Doutora, como foi que surgiu? Lógico, a vertente de crianças, infantil, isso provém do amor, né? Que emana as pessoas do bem como a senhora. Agora, enveredar por essa área, o que foi o start? Eu sempre quis ser pediatra, né? Desde pequenininha. E quando eu entrei na residência médica de pediatria,
eu me encantei com o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, que é principalmente a vertente da endocrinologia infantil, né? Além disso, a puberdade precoce, a obesidade, problemas de crescimento, isso despertou meu interesse na endocrinologia infantil. E aí eu fiz mais 2 anos de residência, fiz mestrado também nessa área, e estou seguindo aí pelo doutorado e sigo cada vez mais apaixonado pela especialidade. É uma especialidade nova, mas extremamente encantadora e que traz grandes benefícios para a população, né? Justamente por tantos casos que a gente tem. Que coisa linda. E eu quero dizer, já que a doutora falou, eu ia evidenciar, e vou agora, a doutora, quando falou do mestrado, atenção, a doutora tem um mestrado pela USP de São Paulo. É simplesmente uma das maiores e mais renomadas universidades do Brasil, e muitas vezes a USP de São Paulo está no ranking entre as melhores universidades do mundo. E a doutora fez mestrado lá, não é isso, doutora? Sim, fiz a residência de endocrinologia infantil lá, mestrado lá e estou no doutorado. Doutorado, né? doutora, isso é incrível, isso só no Saúde Master. Vamos continuar, Alisson, com a nossa interação, agradecendo a grande audiência. Estão chovendo perguntas aqui. E lembrem, vocês sabem, temos essa dinâmica. O que porventura não houver tempo em responder, será repassado para a doutora, e a doutora, no seu tempo adequado, que ela não para de atender, mas ela conseguirá tempo para responder. Vamos para o próximo tópico aí, na sequência, deve aparecer agora. Doutora, foi motivo quando nós divulgamos, todos sabem, divulgamos com muita antecedência os nossos programas, temos planejamento. Essa foi uma dúvida constante, uma colocação, bloqueio para a puberdade. Deixa eu ver se eu entendi bem, doutora. Seriam sistemáticas, tratamentos, devem envolver talvez medicamentos, a senhora vai dizer que poderia, nesse caso, barrar, bloquear, minimizar os efeitos da puberdade precoce. É isso, doutora? Perfeito, Fábio. Então, a gente faz o bloqueio dessa puberdade com medicações, né, que são bloqueadores hormonais, que são análogos do GNRH, que é a leuprorelina ou a triptorelina. São medicações injetáveis, todas elas, né, intramuscular ou subcutânea, que a gente pode fazer mensalmente, trimestralmente e recentemente foi lançado a opção semestral. Então, a criança pode aplicar, a gente indica o tratamento, aplica aquela injeção e ficamos acompanhando como é que está a eficácia do tratamento. E, como eu falei, né, é uma medicação super segura, tem pouquíssimos efeitos colaterais e traz enormes benefícios. Doutora, obviamente eu li sobre alguns dos medicamentos. A gente sabe que a tecnologia dos medicamentos está e estará sempre em constante evolução. Doutora, eu notei, a gente sempre pensa aqui nos menos favorecidos, né? As pessoas que não têm, que é a maioria, inclusive, que não tem plano de saúde ou não tem dinheiro para pagar uma consulta e o tratamento de forma particular. Doutora, alguns remédios eu vi com preços assim até bem elevados. Isso é uma tônica nesse tratamento ou é relativo? Infelizmente, para comprar esses medicamentos, eles são realmente mais caros. Mas, se a criança tiver o diagnóstico bem feito de puberdade precoce, tiver exames que confirmem, a gente pode solicitar essa medicação pelo Sistema Único de Saúde. E essa criança conseguir de maneira gratuita todo o tratamento. Ah, isso é sensacional, Sim. doutora. Foi muito importante, eu queria que a senhora frisasse ainda mais. Vamos pensar agora no paciente, nas famílias ligadas ao magnífico SUS. Qual seria o procedimento, doutora? Então, existem protocolos de puberdade precoce em que o SUS orienta todos os exames que o paciente deve ter para dar entrada nessa medicação, né, na farmácia de alto custo. Não é algo difícil, tá, gente? É algo corriqueiro no nosso dia a dia. Então, eu tenho vários pacientes que conseguem pegar essa medicação pelo SUS.
Então, a criança, né, junto com a família, vai no consultório, identificamos os sinais de puberdade precoce, solicitamos os exames, seguimos toda a papelada, né, fazemos um relatório médico, solicitação dos exames, prescrição da medicação, e a família dá entrada na farmácia de alto custo, que aqui é o Sedmex, e consegue gratuitamente essa medicação. E todo mês teria que ir lá buscar a medicação, mas de maneira gratuita e assegurando o tratamento adequado do tempo que a criança precisar. Importantíssima essa informação, e já pode, Alisson, colocar a próxima indagação. Doutora, a próxima foi o que surgiu, vamos dizer, maior volume de perguntas, de colocações, de dúvidas. Vamos ver o que será. Vai aparecer aí, eu já sei aqui, e só basta o Alisson colocar. Deve estar ligado com a menstruação. Vamos ver aí o que vai ocorrer na próxima tela. O Alisson já pode colocar. Diz, na verdade, o seguinte, eu vou adiantando aqui o que deve ser a próxima tela. Minha filha menstruou. E agora? E aí, doutora? Então, a gente tem que ver qual foi a idade, né, que essa menina menstruou. Mas por isso que é importante a gente se antecipar a esse evento, né? Porque a maioria das medicações do tratamento é indicado para evitar essa menstruação. Depois que a menina menstrua, existem realmente algumas limitações de a gente indicar esse tratamento, realmente. Então, é importante se antecipar esse fato, surgir nos primeiros sinais da puberdade, procurar um endocrinologista infantil para ver se está tudo ocorrendo dentro do tempo certo, ou se a gente tem uma antecipação, né? Depois que ela menstrua, a gente faz acompanhamento da parte hormonal, avaliação do ciclo menstrual e fica observando como que essa menina está lidando com a menstruação, né? Para tentar buscar intervenções que sejam mais adequadas para ela. Entendi. Portanto, doutora, nesse caso, eu creio que, Alisson, talvez a tela aí, mas o tema, creio que é esse, ligado com a menstruação, nós já vimos que as meninas têm menstruado mais cedo, né? Aí, doutora, como creio a maioria não pode ou não tem acesso a esses tratamentos, né? Isso vai acontecer, isso está acontecendo, né? Ou seja, a gente escuta muito a expressão, eu vejo aquela menina, parece uma criança, mas já parece uma mulher, né? Você escuta muito isso, doutora? Escuto e vejo muito isso no consultório, né? Meninas muito novinhas, já com corpo de mulher, né? Com roupas de mulheres, na verdade, um comportamento bem amadurecido, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Principalmente depois que ela menstrua, o principal problema é a questão do crescimento também, né? Porque a gente sabe que depois que a mulher menstrua, ela não cresce tanto. Então, a gente busca alternativas principalmente em relação ao crescimento dessa criança. E se é uma idade muito imatura, às vezes a gente acaba indicando o bloqueio até para essas crianças. Doutora, já estão perguntando muito aqui, eu vou ter que falar justamente o Instagram da senhora, né? Eu estou vendo aqui, eu vou dizer apenas para a doutora confirmar, DRA, lógico, a abreviação doutora, DRA Débora.Alencar, é isso mesmo, doutora? Perfeito, gente, esse é meu Instagram, quem quiser manda um direct, se tiver alguma dúvida mais específica pode me mandar, eu costumo responder, tá? E eu fico à disposição no que vocês quiserem perguntar, no que vocês quiserem de informações. Mas não terminamos ainda, viu, doutor? Estamos no primeiro bloco ao vivo. Ao Alisson, se tiver mais alguma colocação que tenha chegado, pode lançar a tela aí. É o primeiro bloco aqui, sensacional, com a doutora que tem uma grande especialidade na endocrinologia. Pronto, doutora, chegou. Minha filha menstruou e agora a doutora respondeu, agora há pouco. E doutora, deixa eu perguntar que creio que está ligado, certamente estará ligado. Aí você vê também muitas meninas, crianças, adolescentes engravidando muito cedo, né, de forma prematura. Isso também é uma situação preocupante, deve ser, não é, doutora? Sim, essa é uma das preocupações que a gente tem com a menina que entra na puberdade muito cedo, né?
Então, um dos motivos de a gente indicar o bloqueio da puberdade, impedir que essa puberdade ela avance, é justamente porque puberdade precoce muitas vezes está relacionada com a gravidez precoce. Então, a gravidez indesejada, né, a criança fica exposta a algumas situações em que, pela própria mudança de corpo, às vezes chama mais atenção. Então, a gente evita justamente a puberdade precoce com um dos motivos de evitar esses problemas, essas questões no futuro. Doutora, vamos ver o próximo tema aí, o Alisson já pode emendar aí na sequência. Doutora, a palavra, creio, tenho certeza, pode ser que não seja de conhecimento da maioria que estão a nos observar agora, seja pela internet, no YouTube ou no canal 520 da Claro. O que são disruptores endócrinos. E aí, doutora? Esse é um outro assunto que eu sou completamente apaixonada, Fábio. Então, disruptores endócrinos, elas são substâncias que estão presentes nos produtos que utilizamos, nos alimentos que consumimos, de uma maneira geral, nas coisas que consumimos, porque, infelizmente, até em remédio tem. São substâncias que eles imitam os hormônios do nosso corpo, eles têm afinidade pelos receptores hormonais do nosso corpo e causam uma grande bagunça no nosso sistema hormonal, no nosso sistema endocrinológico. Então, são substâncias que, uma vez que a gente utiliza, uma vez que a gente consome, eles vão desencadear uma série de problemas hormonais, como puberdade precoce, alterações de tireoide, menstruação precoce, toda essa alteração no sistema hormonal, e que, infelizmente, está muito comum, muito presente em cosméticos, produtos de higiene pessoal. Doutora, eu li, lógico, como sempre faço. Aí eu olhei que tem que ter cuidado, vamos supor, as meninas, os meninos, até no desodorante que usa, não é isso, doutora? No desodorante, shampoo, condicionador, hidratante, repelente, tudo que a gente coloca no nosso corpo, que tem contato com nossa pele, que absorve todas as substâncias que a gente coloca, né? Então, no desodorante, no shampoo, hidratante, condicionador, existe uma série de substâncias que a gente orienta a evitar, justamente por se comportarem como disruptores endócrinos. Então, eu falo muito para as famílias que eu acompanho, falo isso muito no Instagram. Vejam o rótulo, procurem saber o que tem nesses produtos que a gente utiliza, tanto na gente quanto nos nossos filhos. Existem janelas de suscetibilidade, né, em que a gente fica mais propenso a que essas substâncias causem uma bagunça no nosso corpo, que é na infância, na gestação, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente utiliza no corpinho dos nossos filhos. Doutora, mas vem uma pergunta agora. Doutora, como é que eu vou ver o rótulo se nem de óculos eu estou conseguindo ver aquelas letrinhas, doutora, muito pequenas, e as pessoas vão hoje no preço menor? E aí, doutora, o problema vai se agravar, né, doutora? Infelizmente, é uma realidade, né? A gente acaba... não tendo muito acesso, eles fazem questão, né, Fábio, de colocar as letras menores possíveis, né? Então, se você já tiver o conhecimento, né, existem várias listas hoje em dia, no meu Instagram eu coloco muito isso, de produtos que são menos prejudiciais, né, à saúde, que são mais adequados para a gente usar na faixa etária da infância, e que, uma vez que a gente tem acesso, já tem o conhecimento desses produtos, você pode ir direto neles, né? Mas, se você quiser avaliar você mesmo o rótulo, existem aplicativos, existem programas, sites, hoje que você pode tirar foto do rótulo. Verdade. E você coloca na internet e aparece lá para você se são substâncias nocivas ou não para a nossa saúde. Então, pelo menos isso. Se não conseguir enxergar, tira foto e coloca nesses sites. A senhora é muito inteligente e falou o que eu iria falar. Existem aplicativos também, inclusive gratuitos, tem alguns ligados ao próprio Google, que você ali vai apenas apontar a câmera do celular, como você faz agora com o código QR, se quiser perguntar, e ali ele já traz de forma verdadeira todas as informações, os benefícios e os possíveis malefícios daquele produto. Doutora, sensacional a tecnologia. A senhora também ouvi, é muito tecnológica. Sim, a tecnologia ajuda muito a gente, né? Nós, como os médicos, também utilizamos demais, né, a tecnologia a nosso favor.
E eu sempre oriento que os pacientes, né, tendo essa autonomia, eles conseguem ir num supermercado e escolher todos os produtos que sejam mais adequados para a saúde dele, né, usando a tecnologia a favor. Vocês já ouviram falar em medicina da obesidade? Atenção ao que eu vou dizer. Segundo bloco de hoje, programa Saúde Master, uma atração, uma grande médica, a doutora Milena Jacome, clínicas em Patos, já está aqui na Master, chegou de Patos, clínica também em João Pessoa. Olha o que eu vou dizer. A doutora Milena Jacome, será uma estreia no segundo bloco, daqui a pouquinho, aqui no programa Saúde Master, foi a primeira médica da Paraíba a se tornar membro da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade e membro da Sociedade Brasileira para Estudos do Envelhecimento. Outra entrevista inédita na TV brasileira, daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa Saúde Master. Vejam o padrão internacional de qualidade que conseguimos impor ao programa com a ajuda de todos os telespectadores. E nessa sequência eu quero falar do São Brás, porque o São Brás patrocina também o programa Saúde Master e a qualidade mostrada e constatada há mais de 70 anos de existência. Eu vou exaltar hoje o café, o famoso, o premiado, o Café São Brás. Vão aparecer imagens apenas para indicar o que já sabemos. O Café São Brás se dá bem com tudo e nas diversas situações. Notem as fotos e também a parte textual que exalta como é importante você combinar sempre o Café São Brás e as várias vertentes. Você nota que até para ler, você vai aprender mais se você estiver tomando o Café São Brás. Portanto, imbatível, o Brasil, eu posso dizer, que ama, adora o Café São Brás e os mais de 200 produtos da indústria São Brás, que eu conheço muito bem em loco. O Nordeste inteiro abraça o São Brás, o Brasil inteiro, e eu tenho certeza absoluta no que eu vou dizer agora, porque eu visualizei em várias ações. Estamos na Copa do Mundo, não é isso, Alisson? Estamos na Copa do Mundo, vibrando aí, né? Deus queira que o Brasil passe aí das fases e seja campeão do mundo. Mas aonde eu quero falar? Relacionado com o São Brás. Quando vai passando na revista das malas, indo para o Catar, quando estão abrindo as malas, o que mais está aparecendo? Produtos da São Brás. As pessoas levam lá para a Copa, porque sabem que talvez lá não encontrem, não é? E vai fazer aquele cafezinho antes de ir para o jogo, antes de olhar o país como um todo. Portanto, o São Brás é sensacional e por isso que faz parte do programa Saúde Master. Estamos quase no final apenas do primeiro bloco do programa Saúde Master e o Alisson já pode lançar algo que eu deva perguntar. Vamos ver o que virá, que tudo está rimando hoje. Vamos ver aí na sequência, estamos ao vivo aqui, olha o tema, do crescimento à puberdade, sinais, cuidados, orientações e mudanças. Eu já posso dizer com maior ênfase, com a grande médica ao nosso lado aqui, a doutora Débora Alencar. Doutora, olha que interessante aí, e as pessoas perguntaram muito. Qual o momento adequado, qual a situação adequada, reposição hormonal nas crianças. E aí, doutora? A reposição hormonal nas crianças é um tema muito frequente também no consultório. A gente identifica se aquela criança tem alguma deficiência hormonal. Então, se há alguma deficiência do hormônio tireoidiano,
alguma deficiência do hormônio do crescimento, que está impedindo essa criança de ter uma estatura adequada, né? É muito comum a gente vir no consultório, meu filho é o menor da turma, doutora. Ele está se incomodando com isso, ele se incomoda, acha que ele é o mais baixinho. Então, a gente avalia, e muitas vezes essa criança tem deficiência da produção do hormônio do crescimento e tem indicação de fazer uma reposição hormonal, né? Alterações do próprio desenvolvimento, né, como o micropênis, por exemplo, eles indicam uma reposição hormonal. Isso tudo na infância, gente, é feito com extrema responsabilidade. Existe uma série de protocolos em que nós seguimos, nacionais e internacionais. Então, são tratamentos seguros, quando bem indicados por um profissional realmente que tem experiência no assunto, né? Então, a reposição hormonal é feita, sim, na infância, com muita responsabilidade, visando os melhores resultados para a qualidade de vida daquela criança. Doutora, ligado ao que a senhora falou, atenção, telespectadores, eu vou falar uma coisa muito importante, o bullying nas escolas. Vocês vão ver a ligação que eu vou fazer. E vou mais adiante. O bullying é crime. Se você entrar agora em nosalvamosvidas.com.br no seu navegador, você vai notar lá vários artifícios para se fazer uma denúncia que cai direto em uma central em Brasília e não serão robôs que irão lhe atender. Eu gosto muito da robótica, mas lá serão seres humanos, irão se identificar, irão dar um número de protocolo e você pode denunciar bullying. E agora vem a minha colocação para a doutora e todos entenderão. Doutora, uma das perguntas que mais surgiu foi o seguinte: o meu filho não está crescendo como se deveria. E a partir daí na escola passou a sofrer bullying. Aí eu vi pais que estão denunciando a escola, processo contra a professora, porque tem que ter um olhar geral. Hoje temos que pensar, temos que ser inteligentes. Tem a internet aí para nortear também e os grandes especialistas para consultarmos. Doutora, vamos imaginar pessoas que não estão, segundo a idade, com a altura ideal ou adequada. E a partir daí começam os vários apelidos na escola. E aí, doutora? Essa é uma queixa, é uma demanda do consultório, que as crianças elas já chegam dizendo que não querem mais ser chamadas por determinado apelido. Então, muitas vezes, são elas até que pedem para os pais: pai, eu quero crescer, né? E por quê? Por conta dessa questão do bullying das escolas, que mexe muito com a autoestima. Então, muitas vezes, junto com uma terapia hormonal, que muitas dessas crianças precisam mesmo, para atingir uma estatura mais adequada, eu oriento um acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que a questão psicológica influencia muito também no crescimento, né? Então, isso tudo é um conjunto, né? A endócrino, eu costumo dizer que eu sigo junto muito com a psicóloga, porque muitas dessas crianças, elas vêm desgastadas mesmo no consultório. A gente tenta também, durante a consulta, abordar esse tema para que eles se sintam mais confortáveis, né, com a situação e saibam que realmente a gente consegue fazer algum tratamento adequado para eles, inclusive, se sentirem melhores na autoestima, junto com esse acompanhamento psicológico. Mas o papel da escola é fundamental nesse processo de evitar realmente esse bullying, por mexer muito com a autoestima dessas crianças. Doutora, nós chegamos no final do primeiro bloco. É lógico, eu quero já dizer, né, é a sinceridade. Doutora, eu adorei entrevistar a senhora. A senhora, assim, vamos dizer, é iluminada, doutora. É sensacional a gente ver. E quando a doutora chegou aqui, né, que está esperando a Isabela, que nome lindo. Doutora, a gente deseja tudo de bom. Eu queria uma mensagem da senhora nesse final para todos os pais, né, todos que estão a nos observar nesse momento. Agradecer assim imensamente. Sei que teremos outros momentos, né, porque a diversidade de ações da doutora ligadas ao conhecimento é algo de realmente impressionar. Doutora, as câmeras, que são muitas aqui da TV Master, estão à disposição para suas palavras finais. Pode dizer aonde atende, eu já sei, obviamente. Repetir o Instagram, as redes sociais. Doutora, muito obrigado de coração. Muito obrigada, Fábio, por essa oportunidade, por essa conversa, né?
Esse programa é sensacional, contribui enormemente para a divulgação de informações de saúde, né? Então, eu queria parabenizar você e toda a equipe também por isso. E minha mensagem final, gente, é que diante de alguma alteração no corpinho da sua criança, às vezes até uma demanda dela, de achar que está mais baixo, que está acima do peso, que o tamanho peniano é pequeno, que você perceba sinais de puberdade precoce, mamas, antes dos 8 anos em menina, não deixem para depois, né? O mais importante é você buscar a ajuda de um profissional experiente. O endocrinologista infantil é o profissional que acompanha essas questões. Então, busquem a ajuda, né? Busquem esse acompanhamento o quanto antes, para a gente melhorar a qualidade de vida dessas crianças e o bem-estar delas. Eu atendo no Empresarial Ecobusiness, na sala 1510, no Instituto Orama. E meu Instagram é @doutora, né, Débora.alencar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer informação adicional, vocês podem ir lá nas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de responder a vocês. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo comercial. Vou só repetir o segundo bloco. Será outro bloco extraordinário. Vou repetir. Já está nos nossos estúdios. A doutora Milena Jacome será uma estreia quando tivermos daqui a pouquinho a meu lado a doutora Milena. Vamos completar 412 médicos entrevistados em 3 anos e meio, praticamente, de programa Saúde Master aqui pela TV Master. Como essas entrevistas, eu nunca vou parar de repetir, mesmo com pandemia, nos momentos mais do que críticos, essas entrevistas foram todas presenciais e ao vivo. Nós batemos um recorde mundial que ficará para a história e está preservada no YouTube, em TV Masterplay. Portanto, eu indico, não saiam daí, ao contrário, chamem outras pessoas. A família inteira deve assistir o programa Saúde Master. Se não conseguiu agora, nós temos as outras exibições do programa Saúde Master na grade de excelência da TV Master. Se não conseguiu nesses meios, comece a compartilhar os vídeos dos programas Saúde Master. Por quê? A forma com que você assiste, mesmo que por várias vezes, como eu faço, eu assisto em média 30 vezes cada programa que eu apresento, para tentar melhorar. E uma coisa interessante, cada vez que eu assisto, eu aprendo mais com os grandes nomes que eu tenho, estou tendo e terei o prazer em entrevistar. Portanto, não saiam daí, nós vamos para um breve comercial.